Olá, eleições 2022, eleições cidadãs da nossa Vale TV, e nós seguimos nessa semana ouvindo os candidatos dos partidos políticos a deputado estadual, federal, aqui das cidades que compõem a nossa Vale TV. Hoje recebendo o candidato a deputado federal, Emerson da Costa. Candidato, muito bem-vindo, uma honra de receber aqui. Obrigado, Rodrigo. Fico muito feliz e agradecido, pela Vale TV, pelo teu programa, por você estarem oportunizando esse momento, porque é muito importante para a gente estar se apresentando e dando informação para o eleitor, para ele poder escolher também consciente, o seu candidato. Candidato, considerações iniciais, um pouco da tua trajetória, compartilhando com o nosso telespectador. Tranquilo, então. Bem, eu sou o Emerson da Costa, sou candidato a deputado federal, um dos candidatos mais jovens do estado do Rio Grande do Sul, sou aqui de Novo Hamburgo também, E, que nem eu sempre comento, não só um filho de Novo Hamburgo, mas um filho da escola pública, um filho do ensino técnico integral. Sou formado técnico em mecânica pela Fundação Liberato, uma escola de referência que a gente tem aqui na nossa região. Estou cursando graduação em engenharia de produção na Unicinos, sou bolsista. Trabalho na indústria, lá no Polo Petroquímico, na cidade de Triunfo. E venho há bastante tempo construindo a política aqui na cidade, mesmo sendo bastante jovem, com 23 anos. Com 23 anos. E construindo a partir do dia a dia mesmo, seja na ABRIC, que é a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, que é uma ONG onde a gente faz um grande trabalho de levar ciência e pesquisa e iniciação científica para as escolas que não têm essa oportunidade no dia a dia, além de fazer a construção diária da política aqui na cidade e na região. Candidato, o que te leva a buscar uma vaga como deputado federal, candidatura à deputação federal, e como é que tu está enxergando esse Brasil de 2022? O fato que a gente tem hoje, Rodrigo, bem sincero, o Brasil, os últimos 4 anos, a situação nossa está caótica. O governo do Bolsonaro, a gente já imaginava que ia ser uma tragédia, mas ele consegue avançar ainda mais em retirada de direitos, e colocar de volta, por exemplo, algo que a gente escuta muito hoje, o Brasil de volta para o mapa da fome. Isso a gente não enxerga só no cenário nacional. No cenário nacional, tudo que se reflete lá, a gente acaba sim enxergando aqui para o cenário municipal, aqui de Novo Hamburgo, do estado do Rio Grande do Sul e da nossa região do Vale dos Sinos. Então, na prática, a gente tem uma visão de que a nossa candidatura aqui, ela tem uma grande representação. Pegando o caso de Novo Hamburgo, por exemplo, que é hoje a 5ª, 6ª maior cidade do Rio Grande do Sul, nós somos a única candidatura de esquerda, levando as pautas progressistas, levando a defesa do serviço público, fazendo a defesa de que é não para as privatizações, levando a pauta do ensino técnico, do ensino integral, da saúde, segurança pública para o nosso cenário. Novo Hamburgo aqui, por exemplo, é um festival de candidatos de direita, de candidatos de extrema direita, que estão pautando ou uma pauta bancada pelo governo Bolsonaro, ou que chega ao nível de chegar lá na colinha e não colocar o candidato a presidente, porque sabe o perfil do eleitor. E a gente não, a gente tem sim posição de que a gente precisa ter uma retomada da democracia real no Brasil, a gente não pode ficar nesse governo baseado no ódio, para poder, de novo, a gente construir política pública e desenvolver o país e a nossa cidade e o nosso estado. E o objetivo da candidatura é essa, é a gente pautar o dia a dia da população no centro dos debates. O Congresso Nacional hoje não se apresenta. Não se apresenta porque a gente tem, hoje, lá nos representando, é bancada da bala, da Bíblia e do boi. E o que a gente precisa é bancada do conhecimento, bancada da educação, bancada da ciência e pesquisa, bancada da saúde, bancada que vai defender os direitos da população. E não falar que defende saúde e educação, sendo que hoje, por exemplo, o Ministério da Educação é o que mais perde recurso todo ano. Então, a gente construiu essa candidatura coletivamente, isso é importante também, para poder pautar essas propostas, esses eixos, numa candidatura lá em Brasília, e para estar representando a região e a cidade, que isso para nós é bem pertinente também. Candidato, convite para que tu fale das tuas propostas. As nossas propostas, isso é algo bem pertinente que eu sempre me apeguei muito na construção dessa campanha. Eu estive candidato a vereador lá em 2020, aqui em Novo Hamburgo, então quem é da cidade talvez lembre da gente. A gente, inclusive, passou o quociente individual, que uma candidatura precisa, que é 10% do quociente eleitoral total, mas o partido, o partido PSOL acabou não passando e a gente ficou de fora dessa legislatura, por mais que a gente tenha feito quase 1000 votos aqui na cidade.
Mas a questão da candidatura federal, para mim, é algo que a gente sempre se apegou muito. Há um ano atrás, quando a gente pensou em começar essa construção, foi de fato as propostas. Porque o que a gente mais vê, seja aqui na cidade, na região, toda essa região que a Vale TV abarca, né, mas em outras cidades também do estado do Rio Grande do Sul, são candidaturas que chegam para ti, né, e vão falar o quê? Que defende educação, que defende saúde, que é contra a corrupção. Mas que a gente vê pouca proposta de fato construída, né, ou que pode chegar a fazer uma defesa dela lá no Congresso, por exemplo, ou na Assembleia. Então a gente se preocupou muito com isso. De que forma que a gente fez, tá, Rodrigo? A gente construiu coletivamente, com mais de 50 pessoas, há um ano atrás, um conjunto, tá, de 50 propostas. E as nossas propostas não é nada muito na linha de vou defender a educação, vou defender a saúde ou a segurança. Não, não. Proposta consolidada, proposta robusta, fundamentada e que é importante também, tem que ser atribuição do deputado federal. Né? Quando a gente tem eleição municipal, o que a gente mais tem é candidatos a vereador, por exemplo, que falam que vão asfaltar uma rua, que vão criar um postinho novo no teu bairro. E tem isso que a gente sabe que não é uma atribuição do vereador. Então, a gente se preocupou em fazer esse conjunto de propostas, né, essas 50 propostas, para educação, saúde, ciência e pesquisa, direitos LGBTs, direito à cidade, cultura, meio ambiente. Né, um conjunto bem robusto, além também de propostas bem firmes e contundentes para trabalho, renda e economia. Né, isso também é um eixo central nosso, porque, como eu comentei ali no início, né, a realidade da nossa gente, a realidade da população, é que hoje tu tem um salário mínimo, tu se bate para comprar teu alimento do dia a dia. Duvido, olha, hoje é raro a pessoa que consegue ir para o mercado lá e com um carrinho que nem fazia antigamente e fazer o teu rancho. Não tem mais isso. Porque hoje tu vai no mercado, a marca mais barata que tu tiver de azeite tá R$8. Né? O leite até ontem estava quase R$10, agora que baixou para 4, por medidas do governo Bolsonaro para tentar se impulsionar. Mas então é isso, a gente construiu coletivamente essas propostas, né, para o ensino técnico, né, como um incentivo real para o ensino técnico, né, com verbas destinadas para essa modalidade, né, para poder aumentar o número de escolas de ensino integral, também no nosso estado, no nosso país. E também propostas, vou citar uma outra aqui que é bem pertinente para a nossa construção e que a gente sabe que também está pegando muito o dia a dia da população, que é na área de saúde, por exemplo. Para nós é urgente que a gente mude, né, o modelo de financiamento hoje da área de saúde. A saúde básica hoje foi mudado no governo Temer o modelo de financiamento da saúde básica, da saúde primária, que é como hoje, em resumo da ópera. Hoje se leva em conta uma questão quantitativa de cada cidade para tu conseguir decidir quais são os valores que vão ir para cada município. Então, tu deixa um pouquinho de lado, como era antigamente, a questão de qualitativa, né, da qualidade do serviço que a cidade está prestando, e tu começa a priorizar as cidades que estão conseguindo despachar mais exames, despachar mais procedimentos. A gente precisa, sim, acelerar, né, as questões de saúde, mas também prezando por um incentivo à qualidade dos procedimentos. Esse é outro exemplo de proposta. E nas questões de trabalho e renda, que eu acho que vale focar aqui também, bem rapidinho, assim, a gente precisa chegar lá no Congresso já fazendo a defesa de que a emenda 95 tem que acabar. Né? A gente não pode seguir tendo bloqueio de gasto público que impede, né, inibe o Brasil de estar se desenvolvendo, de estar tendo investimento público real, que é o que a gente precisa. Muito bem. Candidato, questões importantes nós separamos para questionar de forma igualitária a todos vocês. Educação. Educação, toda a construção da nossa campanha, a gente prioriza muito mesmo, a defesa bem contundente do ensino técnico e do ensino integral. Que nem eu comento bastante, né? Eu ter a trajetória na Fundação Liberatos, que é uma escola técnica, isso me ajudou a se conectar com o tema. Mas não que necessariamente após sair da Liberata a gente seria defensores da temática, mas no meu caso a gente vem fazendo essa construção. Até ontem a gente deu uma outra conversa, né, em outra rede também, uma rede de jornal ali de Canoas, também teve uma pergunta bem similar, né? O que a gente falou foi muito na linha daquela fala do Brizola, naquela entrevista de eleições presidenciais com debate, na verdade, né, que teve Fernando Henrique. E eles comentando sobre, por exemplo, o CIEP,
que é um modelo que a gente já viu antigamente, né? Não acho que seja o único modelo. A gente tem outros modelos de excelência, de escolas públicas, de educação pública de qualidade. Mas naquele debate, o Fernando Henrique elogiou o CIEPS, mas falou para o Brizola que era muito caro. Seria muito complicado tu replicar esse modelo. E a resposta do Brizola foi a melhor possível, né? De que não é caro tu gastar com uma escola pública de qualidade, mas caro mesmo é a ignorância do povo brasileiro. Então a nossa defesa é essa, educação pública de qualidade, a gente tem que avançar e a gente vai estar lá no Congresso para pautar uma bancada do conhecimento e da ciência, né? A gente vai fazer enfrentamento àquela galera lá que está defendendo que escola, universidade pública, por exemplo, tem que ser paga. Né? Não é assim que funciona e a gente vai estar do outro lado da trincheira. Saúde, especialmente SUS. O SUS, como eu estava até comentando antes, né, a gente hoje, dando como exemplo, o modelo de financiamento hoje, ele já está falido, e ele faz pouco tempo que começou. Foi no governo Temer que teve início um novo modelo de financiamento. E na prática, se a gente for olhar, por exemplo, sou aqui de Novo Hamburgo, né, até 2 meses atrás, 1 mês e meio, eu acho, para não ser errado, tá? Você mora ali na Boa Saúde, terceiro maior bairro de Novo Hamburgo, tá? Que tem um único posto de saúde. Esse um único posto de saúde, que tem 4 médicos atendendo, 1 mês e meio atrás não tinha nenhum atendendo. Essa é a realidade. Tu vai para um outro bairro como Lomba Grande, que tem 70% do território da cidade, tem um posto de saúde que normalmente passou por grandes problemas aqui nos últimos meses de falta de médicos, e o morador lá tem que andar 30 quilômetros de estrada de chão para chegar no posto de saúde, o único do bairro. Né? Esse exemplo de Novo Hamburgo é algo que tu pode replicar para qualquer outra cidade da região, do estado ou do Brasil. Então, a atenção bem especial na saúde primária é fundamental, porque também não dá para tu só jogar a carga de toda a defesa da saúde pública para as outras fases. Né? Então, a gente iniciar por ali e ajudar a fortalecer, isso é bem pertinente. Desenvolvimento econômico versus equilíbrio fiscal. A questão do equilíbrio fiscal, tá? A gente provavelmente até... A gente tem muito essa conversa, né? E dei o exemplo ali. A gente tem emenda hoje constitucional, tá? Muita gente talvez não saiba o que é isso, mas foi um projeto, né? Uma emenda à Constituição que inventaram ali no governo Temer, se eu não me engano, que bloqueou os gastos públicos. Mas esses gastos públicos, por exemplo, a gente pode dar esse exemplo, ele não fez, né, com que o que a gente está vendo acontecer agora no governo Bolsonaro, por exemplo, o tal do orçamento secreto, que está colocando milhões de reais em bolso de deputado, alguns como emenda, outros a gente não sabe bem qual está sendo o destino desse dinheiro, né, que o próprio Bolsonaro gosta de falar que não sabe o que está acontecendo, né, mesmo sendo presidente da República. Então, hoje a gente vê que a emenda ela bloqueou o investimento que a gente precisa ter em educação, saúde, segurança, infraestrutura, por exemplo, mas onde devia de fato ser o corte e ser o bloqueio não teve. Né? Então, hoje o bloqueio de gastos que a gente tem, ele não está equilibrando nada, ele está de fato priorizando a vida dos políticos que estão hoje lá e que não estão priorizando o dia a dia da população. Então, para nós é fundamental, sim, acabar com essa emenda, né, para garantir investimento público real, política de Estado, e também fazer uma defesa bem forte para... Esse auxílio que a gente está tendo hoje, o Auxílio Brasil, por exemplo, que o Bolsonaro falou que vai manter até o final do ano, e que, na verdade, não colocou nem na lei orçamentária, que é o que vai guiar o orçamento do nosso país para o ano que vem, também não pode ser política de governo. Não pode chegar governo sim, governo não, e dizer que vai colocar ou que não vai. Tem que ser política de Estado, tem que ser uma renda básica que, de fato, atenda todo mundo, né? Isso porque, para a gente poder desenvolver, dar poder de compra para as pessoas poderem voltar a ir para o mercado, fazer suas compras, comprarem o que quer para sua casa, ter um carro novo, poder fazer o seu churrasco do final de semana, como fala também o presidente Lula, e a gente seguir nessa linha. Então, a gente precisa dar de novo poder de compra para o brasileiro para poder seguir se desenvolvendo. Privatizações, especialmente Caixa Federal, Banco do Brasil. A gente entende, para mim não faz sentido nenhum, tá? A gente está privatizando. Primeiro, que se a gente for seguindo a própria questão logística e de interesse da iniciativa privada, tem muita cidade, da mesma forma que o SUS, a gente pode fazer o paralelo, ou os Correios, que também, hora e outra, estão querendo privatizar, e o governo Bolsonaro tentou privatizar os Correios também, tem muito lugar do Brasil que a iniciativa privada não vai querer chegar. Tem cidades lá para o norte, nordeste, ou até mesmo no Rio Grande do Sul, que o único banco que tu tem, por exemplo, focando nessa questão que você falou da Caixa, do Banco do Brasil, e aqui no estado também tem o Banrisul, que o Eduardo Leite está dele tentar e vai fazer isso se
for eleito novamente, né, governador, privatizar o Banrisul, o único banco, o único acesso que tu tem a essa questão é justamente os bancos públicos. E a segunda questão é que o pessoal, principalmente, que é a favor da privatização, fala muito que isso não deveria, que o Estado deveria estar focando em educação, saúde e segurança. Mas a grande questão que eles falam também é de, eventual item lá não está dando lucro, teoricamente, né? A grande questão é que a gente, né, como Estado, a gente tem que estar desenvolvendo os territórios, desenvolvendo as cidades de todo o país, de todo o Estado, de toda a região. Então, o que a gente precisa, sim, é de avançar em política de Estado e usar, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil, citando também o Banrisul, que, como eu destaquei de novo, o Eduardo Leite está louco para fazer essa privatização, usar eles para fomentar toda a comunidade das regiões e do nosso Estado, né? A gente tem que usar dessas ferramentas para criar política que desenvolva e dê poder de compra para todo brasileiro. Nós ficamos ainda com bastante tempo aqui, em torno de 8 minutos. Gostaria de te convidar que fizesse, durante esse tempo que te resta, o tanto que tu precisares ocupar, Emerson, tua saudação final, tuas considerações finais e teu pedido de voto. Tranquilo, então. Gente, como eu comentei, tá? Sou um dos candidatos mais jovens do nosso estado e a gente, de fato, quer provocar, né, uma renovação na política e na representação que a gente tem hoje no Congresso Nacional, aqui para a nossa região, do Vale dos Sinos, aqui para a cidade de Novo Hamburgo e para todo mundo que está nos assistindo. E também fazer essa representação falando, sim, que a gente tem posição. A gente não está escondendo quem é o nosso presidente na nossa colinha e a gente, muito pelo contrário, também está muito distante da política do governo do Jair Bolsonaro. Tá? O que a gente está fazendo aqui é, sim, defendendo o voto no Lula, no 13, agora no domingo, defendendo o voto no Edgar Preto, que é uma baita opção para a gente estar desenvolvendo o estado do Rio Grande do Sul e fazendo, de fato, o estado ser feliz de novo, como a gente vem dizendo, eleger, ter a oportunidade de voltar a ver aqui no cenário estadual e nacional também, porque vai estar lá no Senado o nosso galo missioneiro, Olívio Dutra, né, com o número 131, e eu também, me colocando à disposição como deputado federal, né, para fazer essa representação e para colocar o dia a dia da população no centro dos debates. Né, isso para nós é muito pertinente e é por isso que a gente construiu coletivamente essa candidatura, né, com mais de 50 pessoas, mais de um ano construindo as nossas propostas, né, os eixos que estão nos pautando, para, de fato, fazer o enfrentamento e falar que aqui vai ter, sim, defesa do serviço público, vai ser não para as privatizações e vai ter muita defesa do ensino técnico profissionalizante, do ensino integral, da ciência e pesquisa e da nossa região, para desenvolver Novo Hamburgo e todo o Vale dos Sinos. E o meu número também, né, acho que já quase me encerrando aqui a minha fala, é o 5025. Né? Então, domingo, peça esse apoio para todo mundo e quem quiser nos acompanhar nas redes, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, @do Emerson Costa, né? Ou se pesquisar lá, Emerson da Costa consegue achar também, para dar uma olhadinha nas propostas, pensar nesse voto consciente e dar esse voto de confiança para um jovem, filho aqui de Novo Hamburgo, das nossas escolas públicas e que quer fazer essa representação. Tá bem, candidato Emerson da Costa, obrigado pela tua presença, disposição. Desde já deixo o convite para que no próximo domingo tu possa estar conosco ao longo do dia, né? A partir das 7 horas da manhã a Vale TV vai fazer a cobertura de todo o pleito eleitoral. Podes ocupar esse espaço durante 15 minutos para estar também conversando com os nossos telespectadores e internautas. A gente, essa semana, então, dentro do projeto Eleições 2022, Eleições Cidadãs, fazendo a entrevista com cada um dos candidatos a deputado estadual e federal dentro da área de abrangência da nossa Vale TV. No próximo sábado, um programa especial às 20 horas, um debate exclusivo sobre o pleito. E a partir das 7 horas até a apuração do último voto, nosso projeto Eleições Cidadãs, Eleições 2022, Eleições Cidadãs na Vale TV.